Olá pessoal, Leonardo Aguiar, da Rede Consultoria. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Redcast. Nosso podcast foi criado para ajudar você, empreendedor, a crescer de uma forma saudável, de uma forma correta, né? Hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferente. Eu estou aqui com o Gabriel Pimenta, que é nosso sócio na rede, nosso diretor de marketing, né, que toma a decisão aí de todas as estratégias. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Léo. Feliz demais de participar aqui do podcast de hoje aqui. Vamos conversar, o papo vai ser bom. Muito bacana. Estamos também aqui com Marcela Freire, que é a nossa analista de marketing, que cuida aí de toda a parte digital da rede, toda a parte de marketing, né? Seja bem-vinda, Marcela. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Sinta-se Oi, bem. oi, Léo, obrigada. Vai ser ótimo, vamos ter uma conversa muito legal, tenho certeza. Gente, o motivo deles estarem aqui hoje é que hoje a gente vai conversar sobre experiência do consumidor, né? Como trazer o cliente ali para ser embaixador da marca, como fazer com que uma marca, né, se destaque no mercado. Tudo isso passa pela experiência de consumo dos clientes, de uma forma geral. Como fazer para o cliente se apaixonar pelo seu negócio, né? Esse é o nosso tema, é o que a gente vai estar trabalhando no episódio de hoje. Quais são os detalhes que o que as empresas estão fazendo para surpreender os seus clientes? E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui uma convidada extremamente especial, Rafa Smith, maior especialista que eu conheço em encantar o público. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Rafa Smith é a executiva da Mundo Spice, né? É um universo, gente. Se a gente fosse trazer aqui numa classificação tradicional, né, Rafa? Alguém poderia até dizer, ou usar, dizer que é uma loja que vende artigos de vestuário para adolescentes. Eu diria que isso não é nada, não tem nada a ver com a Spice. É muito mais. É um mundo. Seja muito bem-vinda, Rafa. Obrigada, expectativas foram criadas, né? Nossa, que apresentação! Obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Eu adoro conversar sobre a minha marca, então eu fico muito feliz com esse tipo de convite. E estou pronta aqui para contar para vocês um pouquinho do trabalho que a gente faz de encantamento ao cliente. Eu tenho um trabalho muito próximo, né? Para a gente estar muito claro quem é o nosso cliente. Esse é um dos diferenciais para a gente conseguir entregar como a gente entrega e atender como a gente entrega. Então, vamos lá. Vamos lá, maravilha. Rafa, eu acho que um bom ponto para a gente começar aqui é entender um pouco sobre esse universo do mundo dos Aham. pais, né? Conta pra gente como é que você iniciou essa empresa, né? Como que iniciou a história da Mundo dos Pais, como que vocês operam, enfim, qual que é a alma da empresa, assim, o que tá no Perfeito. cerne de vocês? A Spice, ela está há muitos anos no mercado, então quem é do Rio Grande do Norte possivelmente conhece a marca, Aham. né, que está assistindo. Ela está no mercado há mais de 20 anos. Quem deu o nome e começou foi o meu pai. Quando a marca começou, ela tinha uma pegada jovem, super diferente também, mas ela não atendia o público-alvo que a gente atende hoje. Depois que eu entrei, quando a marca começou, obviamente eu era criança, eu tenho 30, vou fazer 32, então eu tinha 11 anos Uau. quando a marca foi lançada no mercado, né? E ela tinha uma pegada de produto, era uma loja de varejo para jovens entre 15 e 20 anos, então era adolescente mesmo. Depois de alguns anos, eu comecei a trabalhar com os meus pais e fui operar na Spice. E operando dentro da Spice, eu percebi que havia um nicho muito carente no mercado, que é essa menina que quando ela faz coisa de mocinha, a mãe diz, você é uma criança. E quando ela faz coisa de criança, a mãe diz, você já é uma moça. Aham. Então, tem esse dilema, né, da idade. Ela não é nem criança e nem adolescente, ela está se descobrindo. E aí a gente foi entendendo essa menina, aprendendo a olhar para ela. Fantástico. Hoje eu nunca vi uma marca como a Spice, que opera muito direcionada para essa idade. Eu acho que a gente Muito foi. nichada, né, Rafa? Sabendo É, muito bem o que tá fazendo. isso, a gente foi pioneiro nisso mesmo e foi um trabalho de olhar mesmo, né? A gente começou a olhar para o time de vendas dessa forma, então a nossa equipe é toda muito jovem.
A equipe, ela não é... As meninas não são tias, nós não somos tias na loja, nós somos amigas das clientes, porque a tia você deve respeito e a sua amiga você tá ali no clima, dentro do seu universo. Então, nós somos amigas. Nós treinamos o nosso olhar também para ser na altura dela, para conversar com ela, com a linguagem dela. O nosso fardamento, o nosso comportamento é tudo dentro do ambiente da menina. E eu digo muito para nossa equipe, né? Na hora que você trata, vocês têm filhos, eu sei que Léo e Gabriel têm, Marcela, Sobrinhas. pronto. Sobrinhas. Se alguém tratar a sua sobrinha bem, automaticamente você fica feliz. Então, é muito... Se você tratar a criança bem, o adulto responsável, ele vai ficar feliz também, é automático. E você ganha o respeito, a admiração, e a gente faz esse trabalho lá dentro. Então, parte do encantamento que a gente consegue é entender que as nossas clientes são meninas entre 5 e 14 anos e ter as personas muito bem definidas, né? A gente sabe, além da faixa etária, quem são essas meninas que estão comprando a gente. O que é que elas fazem, qual que é o comportamento. Exatamente. Só para a gente posicionar o nosso ouvinte, né? Em termos de fontes de receita, lá a Spice tem, além de acessórios, de roupas, oferta serviços também, né? E aí entra, Rafa, uma boa vibe de você conseguir empregar ali, no caso, essa experiência para o cliente lá na ponta, né? Que é onde você envolve. Fala um pouquinho sobre como que é esse serviço, como que é essa experiência, enfim, para essa turminha. Eles chegam lá e o que acontece com eles? Sim, muita gente me pergunta, mas como é que você começou a colocar serviço dentro da operação, né? Hoje, 30% do nosso negócio está em serviço. Então, nós operamos 3 frentes: varejo de roupas e acessórios, o salão de beleza, e também as Little Celebrations, que são os aniversários e as oficinas que a gente faz. É tudo para esse mesmo público-alvo. Então, são coisas diferentes, né? São entregas diferentes, porque você tem que ter um know-how de salão de beleza para entregar salão de beleza, tem que ter um know-how de festa para entregar festa, você entrega recreação, você também precisa de know-how nisso, mas é tudo para o mesmo público. Então, quando a gente entende o público, a gente vai ganhando... a gente vai ganhando força no processo e consegue fazer aquilo tudo junto acontecer, né? E uma coisa depende da outra dentro da operação. Por exemplo, a gente tem os aniversários. O aniversariante faz com a gente o cabelo, a maquiagem, compra o look e ganha os presentes da marca também. Então, uma coisa acaba puxando a outra dentro da operação, né? E a ideia de você ir na Spice para viver um momento, ela é muito clara para todas as partes, né? Para o consumidor, para a equipe. As crianças, elas vão na loja para viver uma experiência. Elas não vão comprar uma roupa. Elas não vão fazer um penteado. Elas saem diferente, né? Exatamente. Elas vão viver um momento especial ali. É isso que a gente vende. Fantástico. Não sei se vocês já perceberam, mas nos primeiros minutos, Rafa já entregou muito aqui, viu? É verdade. Já começou falando da importância de conhecer o cliente em puxar essa profundidade. ponta agora, Léo, porque acho que é importante, Rafa, para quem está ouvindo também, você teve uma mudança de público, né? Você atendia um outro público e você conseguiu se aproximar desse público de uma forma a gerar uma experiência encantadora, né? Como é que foi essa aproximação? Como é que isso foi construído? Excelente pergunta, assim. Eu digo muito para as pessoas que não existe receita de bolo, né? A gente vê muita coisa na internet. Compra esse passo a passo que vai dar certo. Existem ferramentas que ajudam a gente a fazer as coisas darem certo. Se você tiver disciplina, se você tiver foco, se você tiver... Enfim, se você tiver determinadas características e fizer algumas coisas no seu dia a dia, facilita para que as coisas aconteçam. Mas eu acho que o grande diferencial da Spice, em especial de Rafa, foi porque nos primeiros anos de Spice, eu comecei gerenciando, porque meu pai abriu esse espaço para gerenciar uma loja que era dele. E eu fiquei 2 anos gerenciando mesmo. Então,
Eu abria, fechava a loja, vivi o que a equipe vive. Então, isso que o meu pai fez foi muito importante. É até uma dica para o universo de sucessão familiar, né? Quem tem Uau. empresa familiar, eu acho que viver essa experiência antes, mesmo que forçada, porque você força um pouquinho, né? Porque lá no fundo você sabe que você pode ser o dono e que existe esse espaço para você. Mas ou até do pai mesmo, de abrir o espaço logo e Aham. seja logo o dono. Não, eu acho legal viver isso. No meu caso, foi muito Viver a operação, né? viver a operação, porque hoje eu consigo olhar para a equipe com mais empatia e de outra forma, sabe? Aham. Então, viver essa experiência gerencial, depois conviver com o cliente, ser um dono muito presente, escutando o que a cliente tem para dizer, tanto a mãe quanto a filha, eu acho que fez toda a diferença Nessa jornada, né? nessa jornada. Com certeza, assim, escutar o que a menina está dizendo. Às vezes você faz uma pesquisa, entende que o artista tal tá bombando, mas a menina que tá sendo atendida, ela já tá falando de outra coisa. Ela já tá na frente. Então, o ponto mais importante aí do diferencial da Spice, eu acredito que seja ouvir a cliente muito de perto. Ah, Rafa, mas hoje você não fica o dia inteiro na loja, você não fica ouvindo. Mas eu É. consegui criar um processo seletivo que eu capto as pessoas que conseguem me dar esse feedback. Então, hoje eu tenho uma equipe na nossa Smart Store de 4 pessoas. Uma gerente, 2 de beleza e um vendedor. Essas meninas, elas me trazem feedbacks. A gente tem um grupo de WhatsApp e todo dia elas me mandam mensagem. Rafa, aconteceu isso. Rafa, uma cliente falou disso. Então, eu estimulo muito o time a me trazer esses feedbacks. Não tem ninguém melhor do que quem está na ponta para fazer isso. E se você traz para perto de você pessoas preparadas para isso, porque a pessoa que está na ponta, ela também tem que estar preparada para trazer o feedback Aham. certo, né? Se tiver Você um ruído aí, né, consegue. Rafa? Nessa comunicação acabou. Exatamente. Você consegue trazer respostas em campanhas publicitárias, enfim, você consegue entregar Consegue para o entregar cliente o melhor. o que ele deseja, né? De fato. Exatamente. Perfeito. E E a gente provocar o percebe. encantamento que a gente estava falando antes de começar aqui, né? Aham. Do olho da cliente brilhar, dela sair entusiasmada da loja, enfim. E a gente percebe que é uma coisa simples, né? Muitas vezes os empreendedores ficam buscando, e aí, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer em termos de estratégia? Se aproxima do seu cliente, escuta ele de perto, o que que ele está falando, o que que ele... E conhecer esse público, às vezes as pessoas, né, meio que utilizam apenas meio que informações demográficas ali para definir o público. Ah, são meninas de 5 a 14 anos que têm renda tal e pronto. Não, o que que essas meninas gostam? O que que elas fazem? Quem são as pessoas que elas estão seguindo? Qual é o linguajar que elas utilizam? Como é que elas se comunicam? Como que elas se sentem bem? Então, acho que a partir do momento que vocês começam, eu sinto que existe uma conexão já, né? De Uhum. vocês com esses clientes. Tem várias coisas que a gente vai falar hoje aqui ainda. Projeto das embaixadoras, né? Que foi criado por vocês, mais um mecanismo aí para estar gerando esse engajamento, esse encantamento. Mas, enfim, de fato aqui você já chegou entregando, Rafa, de que esse é um driver muito importante, essa questão da conexão com o público, né? E assim, Léo, aproveitando o que você falou agora, é muito importante que isso seja genuíno, Uau. sabe? Existe uma vontade real de entregar o que há de melhor e não só de monetizar aquilo. Sim, Eu acho que o resultado financeiro ele é consequência desse processo, né? desse processo. Rafa, E isso assim, no mercado, de um modo geral, eu tenho dificuldade de perceber. Rafa, mas assim, esse propósito de encantar nasceu nessa mudança ou foi algo que, pela proximidade que você começou a ter com o seu público, você foi criando essa jornada de encantamento? Como é que foi essa? Tipo, foi algo realmente pensado? Eu quero construir a experiência dessa forma? Ou foi algo que, quando você se viu, estava dentro da realidade que você conseguiu conduzir a marca para isso? Excelente pergunta. Eu sempre tive muito claro, desde que, do primeiro momento que eu entrei para gerenciar a Spice, que eu dizia para a equipe, as pessoas precisam sair daqui encantadas. Elas têm que sair daqui loucas, felizes. As adolescentes precisam ficar
animadas. A gente tem que ter esse astral aqui. Então, encantamento, sempre houve clareza do encantamento. Hoje, o nosso propósito, a frase é encantar, empoderar e marcar. Ao longo dos anos, a gente foi entendendo que marca, porque a cliente de muitos anos atrás, do tempo dos meus pais, ela chega para mim e diz: o meu primeiro jeans descolado eu comprei na Spice. O glossinho de morango com cheirinho, quando eu tinha 10 anos, eu comprei na Spice. O meu aniversário com as minhas melhores amigas, os meus 8 anos, eu fiz na Spice. Então, esses momentos, eles são inesquecíveis. A gente realmente marca com isso daí. Então, marcar foi uma coisa que a gente entendeu o que faz. E depois, e foi uma coisa que mexeu muito comigo durante a pandemia, a gente começou... A gente teve tempo para olhar para outras coisas, né? Na pandemia, assim, que a gente não tá habituado a olhar. Sobrou tempo em casa para olhar para isso, apesar do estresse de tudo. E aí, começou a mexer comigo a questão do jovem, dos índices de suicídio, da falta de autoestima das meninas, a questão do feminismo, da menina se entender como importante no mercado e tudo. Eu digo, poxa, a gente trabalha com esse universo, uma menina que está formando a personalidade dela, entendendo a importância dela. Como é que a gente pode contribuir além do encantamento? Porque o encantamento a gente sabe que faz. Eu sei que quando a nossa equipe do Beauty terminar a maquiagem na menina, que ela se olhar no espelho, ela vai se sentir linda. Mas será que isso tem longevidade? Será que isso se perpetua nos outros dias? Eu preciso que isso seja sempre. E aí, em paralelo a isso, as mães me cobravam muito. Olha, Rafa, minha filha quer muito ser modelo da marca. Muito. E a gente cria coleções, lança coleções de 2 em 2 meses. E aí a gente faz os vídeos da coleção, eventualmente cria um catálogo, faz material publicitário completo dessa coleção. E eu sempre chamava, e aí eu vou abrir isso aqui para vocês, que é uma conversa muito interna, mas que eu acho que vale a pena abrir, porque se outras marcas estiverem assistindo, eu acho legal prestar atenção nesse ponto também. Eu sempre chamava a menina com mais desenvoltura. A menina que já tem facilidade de falar, a menina que já tem facilidade para se comunicar. Gabriel, que está à frente de uma agência de publicidade, vocês sabem disso. Se você entrega na mão de uma menina que já tem desenvoltura uma campanha publicitária, você tem muito mais facilidade para entregar. Flui, né? Flui, ela faz até melhor do que o que você, né? E aí, eram sempre as mesmas meninas, as que tinham habilidade. Só que havia o desejo das outras, da mais tímida, da que não estava socializada ainda. Ela queria ser representada, ela queria... E ela estava me dizendo, através da mãe dela, isso. E eu digo, bem, se existem essas duas coisas... Se eu atendo esses 2 perfis aqui. Se tem esses 2 perfis e se existe essa necessidade e isso está mexendo comigo, eu vou resolver, né? Eu vou resolver. E aí a gente criou o projeto de embaixadoras, que é nada mais, nada menos do que integrar essas meninas, torná-las todas iguais, porque de fato são. É só porque uma tem uma habilidade maior para uma coisa e a outra para outra coisa. Então, hoje a gente tem vários estilos de meninas, várias classes sociais, uma galera linda, são mais de 100 meninas no projeto de embaixadoras. E como é que essas meninas entram no projeto? Todas as crianças que vão na Spice fazer compras são convidadas a entrar no projeto. Elas fazem uma compra, ganham um kitzinho que representa o projeto, ou seja, ela tem uma bolsinha, um troféu, um certificado que representa que ela faz parte do projeto. É um símbolo, né? Que conta bastante, porque elas colocam no quarto, elas guardam o certificado com muito carinho. Então, é inesquecível também passar pelo projeto de embaixadoras.
E aí, elas entram e participam de oficinas. Nessas oficinas, essa que é mais tímida, que tem mais dificuldade, ela vai se soltando e ganhando desenvoltura. Porque ela vai se sentindo parte da Spice, vai se familiarizando com a gente. E aí, todas as nossas campanhas publicitárias são estreladas pelas embaixadoras. Elas passam Uau. 2 meses no projeto, podendo renovar. Muitas renovam, né? Aham. E durante esse período, elas fazem uma campanha publicitária. Vão na loja fazer foto, fazer vídeo. Recentemente, a gente teve um desfile que contemplou 75 meninas. Então, Uau. é bem legal. Isso movimenta os pais, né, de uma forma incrível, né? Os pais devem ficar... Demais. Viraliza e É. tudo. E é interessante porque você tocou num ponto que, na verdade, você tem 2 públicos, né? E aí você tá lidando ali não só com as meninas e com essas dores delas, mas também com os pais. Eu tenho certeza que os pais também têm essa sensação de uau, meu Deus, né? Eu preciso voltar nessa loja, né? Uma loja que vai oferecer isso para minha filha, esse crescimento. É uma experiência totalmente diferenciada. Então, você também coloca os pais, as mães, como público da Spice? Uhum. Na verdade, a gente tem o cliente e o consumidor, né? É verdade. A gente precisa aprender e a equipe tem que ter essa habilidade Aham. de lidar com os dois, né? O principal é a criança, é a menina. Mas tem ali a mãe a ser conquistada, né? E a gente tem depoimentos lindos das mães, assim. Teve uma no final do último evento que a gente fez que disse, ei, eu quero gravar. Eu quero gravar, porque, assim, a autoestima da minha filha é outra Uau. depois que ela entrou para o projeto de embaixadoras. Então, os depoimentos são realmente muito legais e a gente acredita nisso, sabe? O treinamento de olhar da equipe para Aham. todas as clientes também foi muito importante para que isso acontecesse. Até de Rafa mesmo, né? Perfeito. E assim, Rafa, uma coisa que eu percebo, né, é que existe algo genuíno de você, né? Poxa, a gente precisa preparar essa operação. A gente vai falar também do projeto de expansão que estamos fazendo, né, Sim. gente? A Mundo Spice é uma empresa que nasceu aqui, mas que muito em breve vocês vão ver aí em todo o Brasil. A gente vai estar fazendo Amém. esse lançamento, né? Mas A gente assim, vai assistir, viu, Léo, esse podcast verdade. no futuro e vai lembrar. E vai lembrar desse momento. Mas assim, porque de fato existe essa preocupação genuína, né? A gente vê em todos, enfim, as ações mercadológicas que a gente vai fazer, a preocupação de que tudo no primeiro dia, sabe, no primeiro minuto de operação, esteja De verdade, funcionando, sabe, como tem que ser. E eu acho assim que essa preocupação genuína em fazer a diferença na vida do cliente faz uma diferença mas gigantesca. Sim. Gigantesca. Porque assim, o cliente ele sente essa conexão, né? A gente na rede também sempre teve essa pegada, sabe, Rafa? De dizer assim, olha, a gente precisa fazer a diferença na vida do cliente, nem que a gente tome prejuízo para isso. Nem que a gente tome prejuízo. Às vezes alguns projetos, sei lá, no diagnóstico era um quadro lindo e quando a gente entrava na empresa não era bem aquilo que havia sido dito. Mas a gente sempre adotou uma postura de dizer assim, não, a gente tem que se colocar do lado do empreendedor e resolver, né? E isso não tenho dúvida que, no caso, foi um dos fatores, né, que nos trouxe até aqui. Fantástico. Eu acho que você está entregando Massa. muito aqui. Eu queria fazer um adendo, Léo, disso que você falou. Para não soar, porque muitas vezes parece, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, é uma casa de boneca, Você tá- Spice, o encantamento. Gente, tem muitos desafios no meio de tudo isso. O próprio projeto de embaixadoras, ele é um projeto que a gente precisou monetizar ele, né? Trazer, Pra tornar viável, né, até. Exatamente, porque para eu entregar a oficina, eu preciso pagar hoje a gente traz, eu já trouxe nutricionista, psicopedagoga, organizer. A gente traz excelentes profissionais. A Diverte Recreação está com a gente fazendo oficinas incríveis para essas crianças. Então, assim, a gente precisa trazer isso daí à tona, porque parece que é tudo muito... A gente saiu de uma operação maior, diminuiu essa operação. Então, eu acho que quando a gente vai conversar com o empreendedor, a gente tem que conversar com o pé no chão, que existem os desafios que passam por tudo isso, né? Essa era a minha próxima pergunta para você, tá? Encantar, empoderar e marcar
é real e é Aham. genuína o nosso desejo e a nossa vontade de fazer dessa forma. Mas a gente precisa do back funcionando redondinho, né? Do financeiro trazendo os relatórios que a gente precisa, tudo. Eu tenho uma galera muito legal me ajudando nisso, sabe? De uma forma, pensando na história, olhando para trás, Rafa, quais foram os principais desafios que você teve nessa jornada? O que foi mais difícil? Olhando para bastidor mesmo, assim, sabe? Eu quero que você Aham. entregue aqui. Cara, foram muitos desafios, assim. Fazem 13 anos que eu tô na operação, assim, e a gente passou por muita coisa. A gente aumentou, diminuiu, redesenhou processos, fez sociedades certas, que ajudaram a gente a crescer, errou em alguns parceiros também. Aham. Então, é até um ponto legal da gente entrar aqui, que eu acho que nem tá no script Fica à assim, vontade. mas eu sou muito apegada a valores. Aham. E eu não abro mão dos meus valores. Até um dia desse me disseram assim, como você é intransigente? Aí eu parei para refletir sobre a minha intransigência, né? Eu digo, mas nesse momento eu preciso ser intransigente. Aham. Porque eu não posso romper com os meus valores Não de posso jeito. ferir algo que é forte para mim, né? Não, não. E o que eu acredito de fato, sabe? A minha educação, a forma como eu penso as coisas, eu levo muito para dentro da Spice, para a forma como a gente age. Então, esse cuidado. Esses dias a moça me disse assim: olha, eu lembro de você, porque você teve uma apresentação no Teatro Riachuelo e a Spice estava arrumando as crianças. E eu estava nervosa com a minha filha na porta e você entrou com a minha filha segurando na mão dela e depois você me mandou uma foto de que estava tudo bem. Eu nem lembrava que isso tinha acontecido. Aham. Mas a gente passa isso toda hora, dessa segurança para o cliente, para a equipe. E aí eu não abro mão que nenhum parceiro internamente para as nossas ações internas e também relacionadas ao cliente na ponta final, né? Nada saia do que a gente acredita ser correto, Uhum. sabe? Eu acho que isso também é muito importante, porque a liderança ela é exemplo, né? Sim. É muito pelo exemplo. Então, a minha equipe vê isso e ela age dessa forma também. E as pessoas que agem assim, elas acabam ficando, tendo longevidade ou passando um tempo e saindo melhores do que saindo da Spice para uma melhor, que é uma maravilha, que Aham. também é o nosso propósito, né? E ganha longevidade dentro da marca quem vai absorvendo isso daí também. São Fantástico. valores da marca, na verdade, né? Muito mais que de Rafa, a marca realmente incorpora Exatamente, né? E tem essa exatamente. personalidade também, né? De- Eu acho que esse é um ponto legal, Gabriel, da gente trazer para a mesa, né? Que assim, muitas vezes os empreendedores eles não entendem o poder da marca e o conjunto. Uma marca representa um conjunto de valores, querendo ou não, né? Uhum. Mesmo que o empreendedor que esteja nos ouvindo não entenda dessa forma, é fato que a marca dele carrega um conjunto de valores, carrega um significado, né? Sim. E se a gente não é genuíno, se a gente não é intencional em estar comunicando isso, eu imagino que isso possa ter um impacto muito forte. Se não é autêntico, né? É. Se você é falso, hoje em dia cada vez mais, né? Falta verdade em algum momento. Porque muitas vezes você vê, por exemplo, uma propaganda linda, né? Aquela publicidade maravilhosa, mas hoje o consumidor, o cliente chega lá e ele vê que não é, ele tira uma foto, ele coloca no Instagram, coloca no Twitter, todo mundo vê. E aí, pronto, acabou. Desaba, né? Desaba toda aquela imagem porque não é genuíno, não é autêntico. Então, honestidade, acho que cada vez mais precisa estar presente em toda a marca e na comunicação também. Vou só Verdade. consolidar alguns pontos que a gente já trabalhou aqui, né? A importância de se comunicar com o cliente, de entender muito bem a necessidade do cliente lá na ponta. Eu acho que esse, Rafa, sem dúvidas, foi um diferencial gigante de vocês. E vocês conseguiram fazer isso porque você foi para a ponta, né? Você foi lá, de fato, viver a operação, tá lá no dia a dia, entender, passar pelas funções. Eu acho que você conseguiu entender não só o perfil do teu cliente ali, o que é que era importante para ele, mas também como que funcionava
os teus colaboradores, né? Que é a Como chave que da operação. Da exatamente, né? Se colocou no lugar dos funcionários para entender como que o colaborador pode agregar valor para o cliente. Às vezes, enquanto empreendedores, e se a gente está distante da operação, a gente pode ter ideias maravilhosas, mas se você não escuta quem está lá na ponta, você está correndo sério risco de fazer besteira, né? Então, assim, eu acredito muito nessa pegada de você viver. Você meio que teve um pouco de pele em risco também, né? E chegou um momento ali que você diz, olha, você falou um pouco sobre a transição, da questão familiar, e que em um momento ali você disse, olha, agora é minha, a parada é minha, eu vou resolver, eu assumi, eu sou executiva, eu vou imprimir o meu modelo de gestão nesse negócio. Eu acredito muito nisso. Se você pegar essa experiência, pegar aquilo que é importante para o cliente, incluir isso de uma forma proposital e formal dentro do teu processo, dentro do teu modelo de negócio. Sim. Você me fez uma pergunta, eu acho que eu não respondi ela completa. Dos desafios que a gente passou. Não sei se foi Gabriel que perguntou ou foi Léo. Foi Léo. Mas, assim, dentre os desafios, eu digo que eu já trabalhei. Primeiro, eu trabalhava com a minha família. Então, tem os desafios de você trabalhar com família. Gestão familiar, hein? Gestão familiar. Eu me lembro que eu fiz uma coleção de tênis. E aí, minha mãe disse, vender tênis não dá certo. Não dá certo, nunca deu certo vender tênis. E eles me davam muita abertura. Eu tive muita sorte nisso, porque eles me davam abertura, mas também traziam que a experiência também é muito proveitosa. A gente tem que fazer botar isso na balança, né? Ponderar um pouquinho. E aí, vender tênis não dá certo, a confusão, não sei o que. Eu digo, eu vou comprar os tênis. Aí, comprei os tênis, arrebentou. E a gente mudou isso no Mundo Spice, né? Eu tive que me indispor um pouco para fazer aquilo dar certo. Esse é um exemplo, mas aconteceram algumas outras coisas nesse meio. Depois, meus pais saíram do varejo e eu precisei ficar só. E quando eu trabalhava com os meus pais, tinha back, tinha uma estrutura de escritório, tinha tudo. Depois que eu fiquei só, eu não sabia fazer isso. Então, eu me perdi um pouco também, né? Porque eu sei criar, eu sei montar as coleções, fazer essa parte de encantamento do cliente, de setor pessoal, eu consigo fazer. E eu acho que a gente sabe fazer isso muito bem feito. Mas a parte de por trás, a conta, eu não sei fazer para fazer tudo isso. Então, eu fiquei um tempo meio perdida. Depois eu fiz uma sociedade que me trouxe estruturação e que foi incrível. E essa sociedade também me trouxe networking, que me colocou hoje dentro de um grupo que é a Gentil Negócios, que me traz toda essa estrutura de segurar assim na mão do empreendedor e dizer, ó, o que você precisa para crescer é isso daqui, e a gente vai te ajudar a crescer. Então, é mais ou menos por aí, sabe? Mas a gente vai construindo. Ai, Rafa, como é que você conseguiu isso? O investimento, a gente entrou como investidora anjo. Como é que você conseguiu isso? Gente, consequência do trabalho. Eu acho que você vai conspirando e as coisas vão acontecendo. Ah, mas é só conspiração. Ah, você teve muita sorte. Não, também Não você não é assim não. Você conspira para que a sorte venha, sabe? Você precisa estar preparado para a sorte, Trabalha. né? Não, fantástico. E feita essa consideração, eu já queria voltar, né, à mesa, que a Marcela já colocou isso aqui em pauta, a questão da marca, né? A marca carrega esses valores, a marca é a cara de vocês, né? A gente olha a marca da Municipais. E eu queria falar aqui que vocês pontuassem aí, você falasse, Rafa, sobre essa importância da identidade visual, né? Da conexão da marca de vocês, desses elementos da identidade visual com o público. Toda ação que vocês vão fazer, você trabalha esses elementos muito bem, né? E eu acho que isso é importante também para o nosso ouvinte estar acompanhando. Massa. Realmente a gente tem uma identidade visual muito forte, muito. A loja chama muita atenção e o material publicitário da marca também você olha e identifica que é da marca. As nossas estampas, a forma como a gente se comunica é
é muito, a melhor palavra não é agressiva, mas é forte mesmo, né? É muito spice, né? Mundo Spice. É muito... Gabriel hoje é a nossa agência e ele pode até trazer algumas contribuições, mas eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? E algumas pessoas passaram pelo meu caminho e me ajudaram muito a construir Sim. essa identidade forte. Eu passei alguns anos trabalhando com o Lucas, da Seven Propaganda. Aham. Que eu acho que ele nem trabalha mais com isso. Se tiver, ele faz alguns trabalhos pontuais. Mas Lucas foi um cara, e eu adoro citar as pessoas Aham. que ajudaram assim a gente, Reconhecer, né? Importante. que me ajudou muito a dizer, Rafa, você tem que identificar isso daqui por cor, por setor. Você tá me falando do seu negócio e eu preciso desenhar isso aqui de algum jeito para que o cliente entenda o que você tá falando. E ele foi um cara que deu símbolos aos nossos setores. Então, hoje, o Spice Beauty, ele tem a boquinha, ele é representado pela cor amarelo e rosa. A festa é um balãozinho, que é representada pela cor laranja. E cada setor tem o seu símbolo e a sua cor. E a marca, ela é representada por um arco-íris. E cada cor desse arco-íris é a cor de um setor. Uau. Tem uma bonequinha, que é a Pop, que se comunica com as clientes, que a gente está trabalhando bastante nela agora, né? Ela está evoluindo. Ela deu uma passada essa semana no Spice Beauty. E daqui a pouco, no nosso salão de beleza, e daqui a pouco ela vai aparecer produzida de outro jeito, entendeu? Então, a gente foi construindo esse trabalho de marca. E, assim, eu acho muito engraçado, porque a Spice é muito copiada, Aham. né? Faz parte. Faz parte. Não que eu aceite e engula tanto assim, mas a Spice é muito copiada. E as pessoas copiam fragmentos da Spice. E eu tenho muita vontade de explicar, essa é até uma oportunidade de explicar para as pessoas que não adianta copiar os fragmentos, porque é o conjunto. Se você tirar a parede que tem aquela estampa e bota dentro da sua loja, você não vai conseguir o efeito que a Spice tem, porque é a parede que está com aquele símbolo, que tem o nome Smart Store, que, enfim, Faz é parte de um isso. conjunto, né? Exatamente. É a identidade, né? É. Exato. Se você tira um pedaço, não faz sentido. A identidade... E se eu juntar tudo? Aí é Spice, né? Não tem a identidade. E aí, gente, eu até reforço muito do que a gente faz da Spice vem das ideias de Rafa. Mas eu sempre tive agência de publicidade. Sempre. Desde sempre. Até nos momentos mais apartados. É um esforço que eu faço. Digo, a agência de publicidade não sai. Porque eu acredito no trabalho da agência de publicidade e no diferencial que a agência pode fazer. Então, hoje é recente, a gente está começando um trabalho com a rede, muito linkado com a parte da formatação da franquia, né? A gente fez acreditando no link das duas coisas, trouxe a rede para dentro. Mas, assim, é uma coisa que a Spice aposta muito, que a gente acredita que vai fazer diferença, sabe? Sim. É isso. A marca meio que materializa, né? Tudo. Todas essas iniciativas é tipo assim, esse ser vivo, essa questão viva, essa organização viva que é a Spice, acaba sendo materializada na marca. E isso, né, se você tocou no ponto aí que a gente está fazendo esse projeto da formatação de franquia, isso precisa sair desse mercado, né? No sentido, isso precisa explodir, porque da mesma forma que as meninas potiguares sentem essa necessidade, sentem essa dificuldade, né, de identidade ali, de se perceber enquanto indivíduo, eu acho que é um momento que elas estão meio que criando, né, essa raízes nessas questões de individualidade. As pernambucanas também precisam, as cearenses também precisam, as paulistanas, as cariocas. Então, assim, a gente vai fazer essa marca chegar Encantar, longe. empoderar, né? E Mais meninas, e né? marcar Chegar além em mais fronteiras marcadas. aqui, né? Eu com certeza fiquei encantada. Fiquei pensando, nossa, queria que tivesse uma coisa assim quando eu era criança, né? Muita gente diz isso. Eu acho que tem essa conexão total com o público-alvo.
Eu sinto muito isso, assim. E a própria imagem da marca, ela já comunica muito forte, é muito forte. Você olha, assim, para a loja e você já sabe, isso aqui deve ser para menina, deve ser para adolescente, é Aham. uma coisa descolada, é É uma natural essa coisa... associação, né, A Marcela? associação é muito natural, é muito, muito forte e muito imediata, eu acho, da Sim, Spice. que bom que a gente consegue fazer isso, né? E eu adoro quando as pessoas dizem que tem essa sensação, eu passei naquela loja bem colorida. Isso. Porque eu acho que quando você diz bem colorida, as pessoas riem no sinal. A nossa principal operação é a Smart Store, que está em Natal. E a loja é na rua, no meio da cidade. E tem um cruzamento que são vários sinais. Então as pessoas olham para a loja e às vezes eu tô no telefone resolvendo alguma coisa fora da loja, quando eu vejo o pessoal no ônibus olhando e rindo, sabe? Então é muito Uau. legal que você tenha um negócio que provoque essa sensação nas pessoas, né? Elas vão rir quando elas olham. E é uma sensação maravilhosa, né? É. Rafa, já encaminhando aqui para o final, eu queria que você tentasse, sabe, reunir os principais conselhos que você daria para o nosso empreendedor que está ouvindo sobre como pegar tudo isso que a gente está falando, né, e criar uma experiência única para o cliente, né? Sei lá, quais são os principais pontos, o que é que ele tem que ficar. Você já falou muita coisa aqui, mas que você tentasse resumir para a gente, quais são os principais blocos, as principais preocupações que o empreendedor tem que ter para gerar uma experiência que seja única, né? Que seja a experiência dele lá para o cliente. O que você diria? Difícil resumir assim, mas vamos lá. Primeiro, é muito bom, mas não é fácil. Eu acho que essa consciência ela tem que existir. Aham. A gente vê muito no mercado as pessoas dizendo, eu quero ter o meu próprio negócio porque eu quero ter a minha liberdade. Outras liberdades são tolhidas também, Aham. né? Então, quando você é o dono, você precisa tomar a frente e você é o responsável. O risco do negócio ele tá todo na sua mão. De tudo que acontece ali, Aham. né? Então, atenção para isso, né? Se você tem um negócio, esteja atento a realmente ser o líder e assumir essa liderança, essa coisa de dono. Para conseguir diferencial com relação a cliente, a marca, que eu acho que a sua pergunta passa muito mais Sim. por isso, imersão no negócio. Eu acho que você tem que colocar um prazo para você entrar mesmo. Depois, se cerque das pessoas certas, porque elas vão lhe ajudar a fazer o que você não sabe fazer bem feito. Então, hoje eu tenho uma gerente que faz muito melhor alguns processos do que Aham. eu mesmo. E tem que ser E tá tudo assim. bem, né? E tá tudo bem. Além disso, tenha pessoas na ponta mesmo. A equipe que você vai... eu vou escolher o vendedor de qualquer jeito. Não faça a sua seleção de qualquer jeito, não. Dedique tempo, energia e até grana para você contratar as pessoas melhores certas. pessoas. Viu que eu repeti, pessoas, né? Sim. Pessoas. Então, hoje para mim isso faz muita diferença. E desenhe as ações da sua marca de acordo com o seu público-alvo de forma muito afetiva. Isso tem a ver com a agência de publicidade. Por isso que eu falo tanto do peso da agência dentro da nossa marca, sabe? E constância, né, Rafa? Certeza. Você não pode, tipo, tô aqui fazendo projeto de embaixadoras, ele precisa ser melhorado toda hora. Se eu não inventar coisa nova, ele morre. E o mercado que eu atuo, Ave Maria, né? A gente hoje tem um mercado muito mais rápido, é muito celery isso, então a gente precisa prestar atenção nisso. A gente, para mim é muito claro isso, né? Essa tua dinâmica. E esse era até um ponto que eu queria tocar, né? Como se atualizar?
assim, o que te trouxe até aqui é muito. Hoje você consegue olhar para trás e dar todas essas dicas, né? Mas a gente precisa registrar que para você chegar aqui foram anos de dedicação, de melhoria contínua, de ajuste. Isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bacana, a execução não tá gerando o sentimento que eu quero gerar. Isso é extremamente importante, né? Uhum. As pessoas ainda hoje, infelizmente, tem muita aquela lógica de eu vou abrir, as pessoas vão entrar, vão comprar e acabou, e é só isso, né? Quer dizer, e o que eu acho incrível na fala da Rafa, na história dela, de uma forma geral, é que foi um negócio que iniciou no varejo, né? E que, da mesma forma que a Spice nasceu no varejo, muitas outras empresas nasceram no varejo e morreram no varejo também, né? Então, assim, essa pegada de você incluir o serviço, não representa muito do faturamento, 70, 80, mas, gente, não tenha dúvida que esses 30%, sabe, é o que faz a diferença. E mesmo Sim. que não fosse 30%, né? Mesmo que não representasse nada, ou representasse 5, o valor que fosse, né? Mas o fato de você garantir ali, você tem uma Gera uma janela, experiência, né? uma janela de conexão, né, Gabriel? Uma janela de criar essa experiência, de viver, de se conectar com o seu público. Isso é fundamental, Pois né? é, e muitas vezes para você criar essas experiências, vejam, o know-how que eu tinha, eu vivi a minha vida inteira no varejo. Meus pais tinham, o negócio deles era varejo. Então eu Aham. cresci dentro do varejo. Quando eu entrei na operação era varejo, eu passei 2 anos com varejo. Enquanto eu estava gerenciando era varejo. Quando eu coloquei a primeira experiência, que era a máquina, era uma impressora que pintava unhas. Quando eu coloquei isso daí, eu precisei aprender a trabalhar com Aham. aquilo dali. Contratar uma profissional que fizesse unha e tudo. E depois, quando a gente colocou a parte do embelezamento, que no começo chamava Spice Princess e hoje é Spice Beauty, a gente foi aprender a fazer salão de beleza, como cobrar, como fazer o penteado, como fazer a maquiagem, e eu ainda tive que adaptar isso para uma coisa que não é muito comum, que é o universo da criança. Qual é o produto ideal, qual é o tempo que você leva para fazer numa criança, e você criar aquela estrutura para aquilo dali, que é um negócio novo. Aí depois a gente criou tudo de festa. Eu tive que aprender a fazer festa de aniversário. E tudo adaptado para a nossa realidade. Então, você precisa estar disposto, quando você resolve empreender, Aham. a fazer essas coisas, né? Porque é muito dinâmico, não vai parar nunca. Só estruturando mais uma vez, acho que é uma dica muito preciosa, né? Um indicador do crescimento. Se alguém para e olha o seu negócio como uma caixinha, né? Diz, poxa, talvez fosse difícil pensar em ofertar esses outros serviços que, em tese, não teriam nada a ver. O que é que tem a ver uma maquiagem, por exemplo, com uma roupa? Uma festa é um segmento, entre aspas, diferente. Léo, só para não esquecer, muito importante isso. Eu fui muito e sempre pela minha intuição. Eu escutei as pessoas, mas eu escutei principalmente a minha intuição em tudo que a gente fez. Não, fantástico. Mas assim, Intuição. Escute a sua intuição. mesmo de uma forma intuitiva, Rafa, você aplicou um método de crescimento que, inclusive, é citado em Harvard, em outras academias, na parte de gestão, que é simplesmente você não querer, sabe, reinventar a roda, você operar em um mercado extremamente distante do público que você atende, né? Você simplesmente criou versionamentos de produtos, mas todos voltados para atender o mesmo público. Então, acho que essa é uma dica muito valiosa, né, para o empreendedor que está ouvindo. Muitas vezes, o seu cliente, ele tem outras necessidades. Então, poxa, são caminhos mais seguros é uma palavra muito forte, né? Eu acho que assim, menos arriscados, eu acho, nesse mundo dos negócios, né? Poxa, se eu faço muito bem isso aqui, se eu vendo muito bem isso aqui, um caminho, por exemplo, confortável é vender isso, a mesma coisa para mais pessoas, né? Esse é o primeiro pensamento. Mas existe um outro caminho também que segue nessa linha de uma certa segurança, que é você vender, entregar mais valor, entregar mais solução para aquele público que você já tem, É que né? as pessoas E que consomem você já além disso, né? conhece. Que você já conhece, que você já sabe que precisa daquele tipo de serviço, né? Que Uhum. você já sabe como que aquela pessoa vai reagir em relação àquele produto e serviço. Então, eu acho que esse é um drive bem bacana. Até gostei de ter saído aí no final do nosso episódio.
o ouvinte que está nos acompanhando até o final vai ser beneficiado aí por essa grande dica, Premiado né? aí com a Vai dica, ser né? premiado, hein? Rafa, muito bom, viu? Nosso papo. Obrigado de verdade por estar aqui. Eu acho que a gente conseguiu agregar bastante valor para o nosso ouvinte, né? Para o nosso empreendedor que está hoje, de repente, repensando seu negócio, né? Diz assim, poxa, quais são, o que é que eu vou fazer de diferente, o que é que eu vou fazer? Todo mundo pensa isso, mas não é a diferença pela diferença, né? Existe um racional e a gente aqui trazer uma pessoa que já fez, que já passou por esse processo, que já possui essa marca, acho que soma bastante, né? Obrigado de verdade. Massa, muito obrigada pelo papo. Eu aproveito aqui a oportunidade para dizer que a gente está no momento de formatação da franquia. Então, muita gente que se identifica com a história, com o que a gente falou, a gente já está recebendo esses contatos. Uau. Então, eu já tenho uma lista de pessoas interessadas no nosso projeto. E assim, eu tenho muito interesse em conversar, em trocar figurinhas com quem quer fazer as coisas acontecerem, crescer. Estou à inteira disposição sempre para isso. Fantástico. Encerramos bem, viu, Léo? Encerramos bem, Rafa, viu? Rafa convidando aí para encantar o Brasil, né? Acho que depois ela volta e vai falar só do processo de franquia com a gente. Sim. Com certeza. Que você tem que passar, né, Rafa? A gente vai fazer aqui, dar uns passos importantes nesse projeto, mas assim, desde a nossa primeira reunião, já era um projeto que me gerou encantamento. Eu quero participar desse negócio, porque tenho certeza que vai ser muito bom. Para a gente já finalizar, eu queria dicas de vocês sobre conteúdos, enfim, algum livro que vocês recomendam, ou algum outro podcast. O que vocês recomendariam? Por exemplo, um livro que fala sobre essa temática, eu já tenho um em mente, mas eu queria ouvi-las. Tem um podcast, eu adoro os de Camila Coutinho, são muito bons. Depois que ela foi para um evento de tecnologia e. É tecnologia, música e cinema, eu acho. Eu não vou saber dizer o nome, não, mas ela voltou desse evento e gravou alguns. São podcasts curtinhos. WS. Não vou lembrar, mas é fácil de achar. E aí ela fala muito sobre mundo e sobre a contribuição que essa parte dos valores podem dar, da não digitalização das coisas, que é um pouco do que a gente faz no projeto de embaixadoras, de trazer esse cliente para perto, de viver junto com ele, enfim. Tem um deles que ela faz um paralelo sobre metaverso e a questão de você viver as emoções do cliente de perto, sabe? Aham. Muito legal. Camila Coutinho sempre vale a pena. Uau. A gente tem também eu sou muito fã de um livro chamado Essencialismo. Eu sou uma pessoa que tem um volume de ideias muito grande e Lucas, que foi minha agência, me deu essa dica e é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler para a gente concentrar no que é essencial. Bacana. Marcela? Acho que eu posso recomendar um documentário chamado A Marca Nua, The Naked Brand. Você encontra esse documentário no YouTube. É menos de uma hora esse documentário curtinho. E aí você vai ter vários profissionais dessa área de marketing, publicidade, questionando justamente, né, para onde está indo a publicidade e o nível cada vez maior de exigência do consumidor e como é que a gente pode se comunicar com ele com mais honestidade, com mais transparência, né, chegando junto assim, com um jeitinho diferente, não somente para vender, né? Então, tem esse aí. Mas eu acho que é isso. Acho que essa vai ser minha dica por hoje. Fantástico, Marcela. Gabriel? Léo, eu vi aí, eu não vou furar a fila não, viu, para pegar a sua dica. Então, deixa eu pegar uma outra aqui. Tem um livro chamado Abraça Seus Clientes, da Mitchell, que ele trata exatamente dessa questão de como se conectar ao cliente ou criar o wow do cliente, tirar um wow do cliente, né? Eles trabalham com produtos também, vestuário, mas eles conseguem ter uma sintonia com o cliente que é fantástica. Então, ele conhece o gosto, qual a cor que ele prefere, qual o tipo de corte que ele prefere, de modelagem. Então, quando ele chega na loja, ele conecta o cliente, traz o cliente para a loja e é fantástico. É uma boa dica também.
Fantástico. Eu vou encerrar aqui esse ciclo de recomendações com um livro chamado Dedique-se de Coração, com a história da Starbucks, do executivo, né? O que ele fez ali justamente para criar esse processo de uma experiência diferenciada. Eu acho que o exemplo é até um pouco clichê, né? Quando a gente fala de Starbucks, Starbucks de diferenciação de marca, mas esse livro é bem legal, que mostra os bastidores e o que ele precisou fazer para criar essa conexão, essa experiência com o cliente. Eu acho que vale a leitura. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Marcela. Rafa, muitíssimo obrigado. Foi muito especial aqui. Vamos te receber com certeza outras vezes, né, para estar falando aí de mais projetos da Spice. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Redcast. Obrigada. Voltarei mais vezes. Que bom. E você, empreendedor, né, não perca mais os próximos episódios. É sempre muito bom contar aqui com sua atenção. Obrigado a você que esteve conosco até agora, contar com sua audiência. Não perca os nossos episódios, cada semana aí mais conteúdo para você. Obrigado.